Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Bom, eu havia pedido que a professora Eide gravasse algumas aulas para vocês, enquanto eu estava resolvendo outros problemas. Mas agora eu estou aqui de volta com vocês. Hoje nós teremos aula de matemática. Hoje é dia 8 de junho de 2021, terça-feira. Vamos utilizar o livro Aprender Sempre, volume 2. E ao final da atividade, vocês deverão enviar para mim a foto da página 87 para que eu conte presença para vocês. Hoje faremos a aula número 4, onde vai falar um pouquinho sobre os super-heróis e os vestidos de boneca. O Matheus, o Tiago e o Bruno, eles fazem coleções de miniatura de super-heróis. Então, vamos ao probleminha. O Matheus, ele tinha 120 super-heróis, mas ele deu 20 super-heróis para o Bruno. Quantos super-heróis Matheus tem agora? Então, eu montei aqui a continha, 120, só que eu deixei um espacinho em amarelo, porque eu fiquei na dúvida de qual probleminha que eu coloco, se é de adição, uma continha de mais, ou se é de subtração, uma continha de menos. Mas se a gente prestar atenção no problema, a gente consegue descobrir, ó, ele tinha 120 e aí ele deu 20 para o Bruno. Se ele deu 20 para o Bruno, ele ficou com mais ou ele ficou com menos? Coloca a cabeça para funcionar e aí vocês vão descobrir quantos ele tem agora. Beleza? Já na letrinha B, o Thiago tinha 140 super-heróis. E aí ele deu alguns para o Matheus. Ele não falou quantos ele deu. Mas no final ele ficou com 110. Então vamos pensar um pouquinho. Se ele tinha 140, aí ele pega um pouquinho dos super-heróis que ele tem e entrega para o Matheus. Ele fica com mais ou fica com menos bonequinhos? E aí, no final ele fica com 110. E aí, o que aconteceu? Ele ficou com mais? Ele ficou com menos? E quanto que mudou aí? Ele deu quantos bonequinhos para o Matheus? Fácil também, né? Só pensar um pouquinho. Na número 2, a Roberta e a Luísa elas colecionam vestidos de boneca. E olha que legal. A Luísa tinha 91 vestidos. E aí ela ganhou 6 vestidos vermelhos. Quantos vestidos de boneca ela tem agora? Então olha que legal. No probleminha anterior, nós falamos a palavrinha deu. E ele indica que é uma continha, ou de mais ou de menos. Já nesse daqui, nós temos a palavrinha ganhou. O que será que ganhou significa? Mais uma vez, cabeça para funcionar, que eu tenho certeza que vocês conseguem. E para finalizar os probleminhas, a Roberta tinha alguns vestidos de boneca. Mas ela ganhou 9 da Luísa. E agora ela tem 109. Quantos que ela tinha lá no começo? Então pensa bem. Agora ela tem 109, porque ela ganhou 9. E aí, quanto que ela tinha lá no começo? Pode desenhar, pode montar a continha, mas lembrando que vocês precisam colocar a cabeça para pensar, porque esses probleminhas não são difíceis, hein? E vocês já estão no terceiro ano. Agora, a aula número 5, que é um tema que eu gosto muito. Nós vamos estudar duas coisinhas interessantes: uma tabela e um gráfico. Então vamos lá. Veja o número de estudantes dos terceiros anos da escola em que a Roberta estuda. Então, nessa tabela nós vamos encontrar algumas informações que eu quero conversar com vocês. Lá onde a setinha está indicando, nós temos o título do gráfico: EE Parque das Oliveiras. Isso significa o quê? Essa tabela vai contar sobre a quantidade de alunos dos terceiros anos dessa escola. Depois nós temos a fonte, que também é EE Parque das Oliveiras. A fonte significa da onde nós tiramos essa informação. Depois nós temos as salas. Terceiro A, sala 7. Terceiro B, sala 8. Terceiro C, sala 9. E terceiro D, sala 10. E por fim nós temos as meninas, os meninos e o total. Então a gente precisa prestar muita atenção quando a gente tem essa tabela para que a gente consiga entender a informação correta. Vocês terão que responder essas duas perguntinhas. A. Quais turmas têm a mesma quantidade de estudantes? Então, vocês vão olhar a coluna da série do terceiro ano A. Quantos tem de meninos e de meninas no total? Então é só olhar o total lá embaixo. Olha do terceiro B, olha do terceiro C, olha do terceiro D. Quais são as turmas que têm a mesma quantidade? E vocês vão anotar para mim na letra A. E depois, na letra B, qual é a turma
E quantos estudantes ficam na sala 10? Então, cuidado. Aí nós temos duas perguntinhas. Que turma que fica na sala 10? Depois que você descobrir qual turma que é, quantos estudantes ficam nessa sala? Beleza? E para finalizar, lembra que eu falei que nós teríamos um gráfico? Esse é o gráfico com as informações dos terceiros anos. Lembrando que todo gráfico também tem um título: quantidade de alunos dos terceiros anos. E uma fonte. E Parque das Oliveiras, que significa que todos esses números foram resgatados da escola. Eles perguntaram na escola e aí conseguiram montar o gráfico. Temos também que todos os quadradinhos que estão pintados de azul são das meninas. E todos que estão de laranja são dos meninos. Então, teremos que responder mais duas perguntinhas. Em qual turma tem menos meninos? Então, eu vou observar em todos os gráficos aí onde está o laranja, que são os meninos, em qual turma tem menos. Então, é o menorzinho. E na B, quantas são as meninas e quantos são os meninos da turma D? Então, vai achar lá o terceiro ano D de dado, vai olhar no gráfico quantos meninos tem, quantas meninas tem, e completar para mim na letrinha B. Combinado, galera? Não é uma atividade difícil, mas é importante que vocês analisem com cuidado. Observem bem atentamente, tenham muita atenção, porque eu tenho certeza que vocês conseguem resolver. Certo? Então é isso, galerinha. Boa atividade para vocês. E caso vocês tenham qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.